Abre a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10, diz assim: porque embora andando na carne, não guerreamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo imaginações. Fala comigo, por favor. Destruindo imaginações. Aí ele diz além: e toda altivez que se exalta contra. Essa palavra no original quer dizer combate, guerra. E toda altivez que está guerreando. O que é altivez? É soberba, é orgulho. Diz que destruindo imaginações e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus. Toda mente diabólica, pretensiosa, orgulhosa, que combate a revelação do conhecimento de Deus. Se você perceber, o campo de batalha é a nossa mente. Ele diz: as nossas armas são poderosas para destruir imaginações e destruir toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. A Bíblia diz que Satanás desceu com toda a fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aí você me fala: mas Satanás pode tocar na criação de Deus? A Bíblia diz que a criação de Deus geme e espera a manifestação dos filhos de Deus para a sua restauração. Se a criação espera, a natureza espera, é porque Satanás tem poder sobre ela. Isso não é Deus. O Deus da Bíblia não tem prazer no sofrimento. Ele é felicidade. Quem quer conhecer o Deus da felicidade? O Deus da Bíblia não é morte. Ele é o quê? Vida. Eu sei de tantas pessoas que vêm aqui à frente chorando, e sei do problema, e sei que Deus não está nisto. A Bíblia diz que Deus usa todas as coisas, mas não que Ele tenha provocado aquilo. Por que eu estou dizendo para você que a batalha está na mente? É por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, destruindo imaginações, toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento a quê, queridos? A obediência de quem? De Cristo. Porque se eu e você não estivermos atentos, nós seremos prisioneiros do Deus deste século. O Deus desse século quer que você se revolte contra o Deus verdadeiro. Satanás veio com toda a fúria para pôr eu e você contra Deus, trabalhando na nossa mente, na nossa imaginação. Apocalipse capítulo 12, verso 10, por favor, coloque aí para mim. Tentando confundir a sua e a minha maneira de pensar. Diz aqui em Apocalipse 12, 10: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso quem, querido? O que está escrito aí? O acusador. Esta é a única arma que o diabo tem, o acusador. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos,
ele falava diante de Deus. Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ele foi lançado na terra. E ele anda, a Bíblia diz que ele anda em derredor dos filhos de Deus e da criação de Deus, de todo homem, procurando uma brecha para destruir, para levar cativo, para prender. É isso que o apóstolo Paulo diz aqui. Olha o verso 6: estando pronto para vingar toda desobediência, quando a vossa obediência for o quê? Cumprida. Como que eu venço esse poder do acusador? Subjugando a minha mente à autoridade de Cristo. E quando eu faço isto, eu começo a agir com as armas de Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Diga glória a Deus. Por favor, coloca Efésios 6, verso 15. Então põe a mão na sua testa, fala comigo aqui, fala: a minha mente é um campo de batalha. De novo, a minha mente é um campo de batalha. O meu espírito, no meu espírito, eu recebo a fé que manifesta na minha mente. E eu declaro hoje que a minha mente vai vencer e vai subjugar toda a palavra do diabo à autoridade de Cristo. Você crê nisso? Diga aleluia. Então levanta suas mãos e fala: eu creio. Eu creio. Deus vai dar uma virada na minha vida. Vai começar hoje, agora. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis o quê? Apagar todos os dardos inflamados aonde? Do maligno. Repita aqui comigo, por favor. Fé é um dom de Deus que o meu espírito recebe. Então levanta a sua mão e fala: o meu espírito recebeu fé. Agora põe a mão na sua testa, fala comigo: a fé se manifesta na minha mente. Ela vem do meu espírito e manifesta na minha mente. E eu, pela fé na palavra de Deus, eu declaro agora que todos os dardos inflamados do maligno estão apagados, em nome de Jesus. Você crê? Quem crê, diga amém. Quem crê, diga aleluia. Ele diz: eu, através das armas de Deus, eu vou destruir toda a imaginação que há um dardo inflamado do maligno lançou na minha mente. Há poder na palavra. Fala comigo: há poder na palavra. Põe a mão na sua mente e fala: eu tenho fé que a palavra vai encher meus pensamentos, e através da palavra, na minha mente, eu vencerei todos os dardos inflamados do maligno. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Eu não sei se você entende isto. Olha para o irmão que está perto de você e fala: está entendendo, meu querido? Você pode vencer. Quem crê, diga amém. Abre a Bíblia comigo no livro de Mateus, Mateus capítulo 4, desculpa. Veja esse texto aqui, Mateus. Quem ama Jesus? Quem ama Jesus mesmo? Quem é apaixonado por Jesus? Quem é apaixonado? Olha, não tem como você encontrar com Jesus e não se apaixonar por Ele. Pode falar o que for. Pode falar. Depois que você tem um encontro com Jesus, eles podem criticar a igreja, a Bíblia, pastor, pode falar que você está numa heresia, que não remove o seu coração de Jesus. E se você começar a andar um pouquinho no caminho, aí, meu irmão, tu vira um míssil na mão de Deus. Ninguém te segura.
Jesus, repita comigo, fala, Jesus é Deus, sempre foi e sempre será. É simples a trindade para mim, é simples. A pessoa fala, vamos ter 3 deuses lá para adorar. Eu falei, não, só um. Mas não é 3, eu falei, não, é um. Mas não fala Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito? Eu falei, mas não é 3, eu falei, não, é um. É um que se manifesta de 3 maneiras, mas é um. Qual que é o nome dele? O nome dele é só um. Tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas o nome dele é Jesus Cristo. Por isso que ele disse, tudo que pedires em meu nome, o Pai o quê? O fará. Porque é o nome que nós podemos pronunciar do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Estou te falando isso porque em Mateus capítulo 4 é um momento do encontro do Senhor Jesus com Lúcifer, o diabo. Não pense que o diabo veio do inferno, não. O diabo foi criado por Deus, era um querubim. E a Bíblia diz que ele andava no brilho das pedras. Isto é uma representação que ele tinha uma posição altíssima diante de Deus. Um querubim é a última patente dos anjos. É como se fosse um general. O querubim está apenas abaixo dos serafins. Os serafins são aqueles que vivem em volta da glória de Deus, exaltando. Mas os querubins são anjos protetores. E esse querubim chamado Lúcifer, a Bíblia diz que ele quis ser igual a quem? A Deus. E por isso ele foi lançado fora. Orgulho, altivez, soberba. É o mesmo espírito que hoje está trabalhando nas mentes. É o espírito do anticristo. Nós estamos vivendo nos últimos dias. O anticristo, com a sua mentalidade, já age na terra. E a mentalidade do anticristo, ele vai a todos os níveis de pessoas na sua intelectualidade, desde o mais intelectual àquele menos dotado de intelectualidade. Ele age de diversas maneiras, se levantando para impedir que aquela pessoa tenha o conhecimento de Deus. É isso que o apóstolo Paulo diz. As nossas armas têm que combater este raciocínio, esta maneira de pensar. Este Lúcifer, que se tornou o diabo, tem um encontro com o Senhor Jesus. Veja comigo aqui, olha o verso 1. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito. O Deus Espírito Santo conduz o Deus Filho ao deserto. E a glória de Deus estava naquele homem. A Bíblia diz que ele se esvazia, mas não deixa de ser. Mas como, apóstolo? Não sei, irmão. Eu não sei tudo. Graças a Deus, porque eu não sei. Eu sei que ele se esvaziou de si mesmo, mas não deixou de ser Deus. E ele é conduzido para o deserto. E se você conhece o livro de Mateus, é antes do ministério dele se manifestar. É como se ele fosse ali naquele momento, o Espírito Santo estava levando ele e falou: agora, Deus Filho, você vai vencê-lo de vez e vai começar a manifestar a minha glória, que é a glória dele, que está nele, ele é Deus. E a Bíblia diz aqui: e foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome.
Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus. Eu sei que tem muitos professores aqui de português, depois você me corrige, manda só uma mensaginha para mim. Se é um pronome reflexivo. É quando o autor da ação está falando de si mesmo. O Senhor Jesus é Deus, e Lúcifer sabia. E ele diz: se tu és, porque ele quis confundir a mente de Cristo. Ele veio na imaginação, naquilo que ele achava que poderia tirá-lo do caminho. Se tu és o Filho, diz aqui, veja, olha o verso 3. Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem o quê? Pães. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O Senhor Jesus tinha autoridade para dar uma bolacha no diabo naquele momento e lançar ele no inferno, sim ou não? Sim ou não? Quem? Eu não tenho dúvida nenhuma. Quem crê? Levante bem alta a mão. Só um pensamento de Jesus mandaria ele para o inferno? Sim ou não? Só um sopro de Jesus mandaria ele para o inferno? Sim ou não? Vocês estão muito fracos. Deixa eu fazer de novo. Parece que você não acredita. Vamos lá de novo. Só um pensamento do Senhor Jesus tinha poder para lançar o diabo no inferno naquele momento? Sim ou não? Só um piscar de olhos do Senhor Jesus tinha poder para mandar o diabo para o inferno? Sim ou não? Mas por que ele se sujeitou àquela batalha? Para dar um exemplo para mim e para você, que era possível vencer o diabo com a arma certa. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, manifesta as pedras em pães. Faça um sinal. E faça um sinal que todos vão entender. Porque fome sempre existiu. Porque alimentar fala alto a natureza humana. O ser humano não vive sem alimento. Então prova que tu és Deus e que tu podes saciar a fome da humanidade. Sabe o que a mente do anticristo está fazendo hoje? Tentando desassociar a ação. O homem pode ter uma ação humanitária sem ser movido por Deus. Isso jamais. O homem só pode suprir o outro se ele tiver o Espírito Santo no seu interior. Você percebe que toda altivez se levanta contra o conhecimento, e aqui ele disse: se tu és, prove para essas pessoas, porque a humanidade precisa de suprimento. E não sei se você lembra quando Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham o quê? No céu? No céu nós não precisamos de vida em abundância, nós vamos estar com Ele, já é a eternidade, a vida. Quem quer vida em abundância aqui, financeiramente também? Levanta bem alto as suas mãos, fala: eu preciso, eu quero vida em abundância em todas as áreas da minha vida. E o diabo diz: se tu és, transforme o quê? As pedras em pães. Jesus pega a espada e diz assim, veja o verso 4: mas ele respondeu: está escrito. Levanta sua Bíblia, por favor, levante bem alto, fala: a minha fé está na palavra, e a minha fé na palavra vai blindar a minha mente de toda mentira, de todo engano satânico, e eu vou vencer a desobediência pela fé e obediência na palavra. Você entende o que eu estou dizendo? Quem está entendendo, diga aleluia. Vou dizer novamente, levanta a sua Bíblia.
Foi isso que Jesus ensinou, Abraão. Levanta bem alto sua Bíblia. Fala: a minha fé está liberada na palavra, e a minha mente vai ser cheia da palavra, e eu vou blindar a minha mente de todo engano e de toda mentira de Satanás pelo poder da palavra. Então diga bem alto: Satanás, ouça, está escrito, eu sou o que a Bíblia diz. Aleluia, aleluia. Jesus diz a ele, mas ele respondeu e disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da onde, irmãos? Da onde, irmãos? Põe a mão na tua Bíblia e fala: aqui está a palavra que veio da boca de Deus. Se esse irmão, por acaso, né? Mas eu acho que ele é muito, se considera muito para ouvir uma palavra. Ele estiver lá em São Paulo me vendo, falou uma asneira, irmão, que você se arrependa. Ele disse que a Bíblia está ultrapassada. E Jesus, está escrito nas Escrituras: seja amaldiçoado, seja anátema, aqueles que contradizerem a palavra de Deus. A Bíblia nunca será ultrapassada. Ela é a voz de Deus ao homem na terra. Está escrito. Jesus disse: está escrito. Aí a Bíblia diz aqui, veja o verso 5: então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se, pense bem, talvez você não é, se, reflita. Jesus não tinha dúvida, e é o princípio, o meio e o fim. Tudo foi feito por Ele e para Ele. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quando perguntaram para Ele, Ele disseram para Ele: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse: Filipe, há quanto tempo estou convosco e você me diz: mostra-nos o Pai? Eu e o Pai somos um. No livro de Hebreus, o apóstolo diz: Cristo é a imagem exata de Deus. Cristo é a imagem exata de Deus. Se tu és o Filho, lança-te. Porque era uma prova que ele era o Messias. Prova para todos que você é o Messias. Ele sabia contra quem ele estava lutando. A audácia, a altivez, a soberba de Lúcifer, que você vê em muitas pessoas hoje, que se levanta contra Deus, é uma mentalidade diabólica. É uma mentalidade diabólica, e você convive com ela no seu convívio social, no local de trabalho, nos relacionamentos na empresa, você convive no condomínio, na comunidade, no ônibus, aonde você vai, no esporte. Essa mentalidade diabólica, tentando questionar quem é o Senhor e a obra que Ele fez na tua vida. Mas eu tenho uma palavra para você de Deus. O apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo aqui, levanta bem alto as suas mãos, fala: eu tenho a mente de Cristo. O diabo pode me tentar, mas ele não pode me vencer, porque está escrito, e eu tomo posse dessa palavra. Diz bem alto: eu tenho a mente de Cristo. Aleluia. Eu tenho a mente de Cristo.
E interessante que Jesus diz a ele, olha o verso 6, verso 7, disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E agora, pasme para esse verso seguinte. Novamente o diabo o levou a um monte altíssimo, lugar onde podia ver todas as riquezas. Colocou ele em lugar altíssimo. Jesus, depois de 40 dias jejuando, sofrendo o baque do jejum de 40 dias, porque a natureza era humana, mas a divindade habitava na natureza humana. É como isso agora. Olha para o teu irmão e fala: tu tem a natureza humana, mas a divindade está dentro de você. Se você acredita, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Põe a mão no ombro do teu irmão e fala: a divindade está dentro de você. Se você acreditar nessa verdade, ninguém vai te deter. Se você acreditar nessa verdade, você vai alcançar os seus projetos. Se você acreditar nessa verdade, a enfermidade vai sair do teu corpo. Se você acreditar nessa verdade, aonde colocar os seus pés, os demônios vão sair em nome do Senhor Jesus. A natureza é humana, mas dentro da natureza humana tem um tesouro de ouro. E diz aqui, veja, novamente o diabo o levou a um monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: todas estas coisas te darei, se prostrado o quê? Me adorares. Então Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está o quê, irmãos? Escrito. Levanta a sua Bíblia. Levanta a sua Bíblia. Levanta bem alto a sua Bíblia. Quem vai dominar a sua mente é a palavra. Quem vai dominar os seus pensamentos é a palavra. Quem vai governar o seu espírito é a palavra. Levanta bem alto a Bíblia. Levanta bem alto. Fala comigo: está escrito. Diga bem alto: está escrito. Tudo posso naquele que me fortalece. Está escrito. Diga bem alto: está escrito, diante de todas estas coisas, eu sou mais do que vencedor. Levanta bem alto a sua Bíblia, meu irmão. Fala: está escrito, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Está escrito, eu pertenço à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Diga bem alto, fala: está escrito, e o Senhor colocou todas as coisas debaixo do pé da igreja. Eu declaro agora: todas as coisas estão debaixo dos meus pés. Aleluia! Você crê nisso? A arma correta destrói toda a imaginação e combate toda soberba e exaltação que quer te impedir de encontrar mais em Cristo Jesus.